toda esta austeridade que recai sobre o nosso país e também sobre a Europa tem preocupado diversos pensadores, os agentes políticos. O Partido Socialista tem alertado para uma série de problemas e que, de facto, o caminho que Portugal e que o Governo está a dar ao país não é o caminho adequado. E precisamos, de facto, mudar de rumo. Mas, a última semana, 3 grandes personalidades estrangeiras vieram falar sobre a situação da austeridade no nosso país, como Paulo Greve, que numa entrevista que deu à Lusa diz claramente que este é um caminho errado, porque o país não pode estar a concorrer para um concurso de beleza para ser o melhor aluno na Europa e constitui, de facto, um erro muito grande. Como também um livro que foi escrito por um outro economista, Mark Blave, que diz que a austeridade é, de facto, uma ideia muito perigosa para a União Europeia e põe em causa todo o projeto de construção da União Europeia, e que existem, de facto, um conjunto de forças ocultas que empurram os Estados mais frágeis para este caminho da austeridade, do empobrecimento, e que, de facto, têm interesses que estão muito longe de ser os interesses do projeto da União Europeia. E, por fim, também o diretor da OIT, Guy Ryder, que diz que a aposta do governo português no empobrecimento do país e nos salários baixos nunca fará com que o país seja competitivo do ponto de vista económico. Portanto, trata-se de um conjunto de personalidades estrangeiras que dizem que este é o caminho errado, mas infelizmente o governo, alicerçado pelo PSD-CDS, teimam em prosseguir este caminho que vai levar o nosso país e os portugueses para um abismo que tem de ser travado rapidamente, e o Partido Socialista tem alertado a opinião pública para isso e está a lutar para que isso não aconteça naturalmente. As propostas, só queria saber aqui da parte do Jacinto Serrão se há disponibilidade e abertura para se sentar juntamente com CDS e PSD, neste caso os 6 deputados da Madeira, para debaterem as questões relacionadas com a região. Bom, relativamente a essa matéria regional, eu estou sempre disponível para articular o maior número de esforços na Assembleia da República, de maneira a conseguirmos melhorias para as políticas nacionais com reflexos na região autónoma da Madeira e na população. E tudo o que são iniciativas para melhorar este orçamento no âmbito das questões que têm a ver exclusivamente com a região autónoma, algumas que já foram elencadas no último debate por nós aqui, essas acho que temos todo o interesse do ponto de vista político em criar algum lobby nos nossos grupos parlamentares de maneira a sensibilizá-los e tentar, por via disso, que haja a aprovação dessas propostas para beneficiar a região autónoma da Madeira. Relativamente às questões da Madeira, o seu sentido de voto não vai ser alterado. Que fique bem claro que a maioria é PSD-CDS e a faca e o queijo está nas mãos da maioria parlamentar e as propostas que vão ser apresentadas, como aconteceu em anos anteriores, podem ser rejeitadas apenas com os votos do PSD e do CDS. Mas vamos fazer esse trabalho. Mas a questão que lhe colocava é que, independentemente daquilo que for o resultado, enfim, imaginemos que há um bom resultado relativamente às propostas que têm em cima da mesa e que são aceites. No seu caso, alteraria o seu sentido de voto, que foi voto contra? É evidente que o Orçamento de Estado, como já foi dito aqui pelo seu deputado Rui Barreto e da nossa parte de forma muito mais contundente, é um orçamento que não tem remédio, portanto é um orçamento que portanto, podemos até poderá ser positivo em algumas matérias para a Madeira, mas o Partido Socialista a nível nacional já se comprometeu a apresentar e vai apresentar propostas na especialidade do Orçamento de Estado que terão um reflexo imediato na região autónoma da Madeira, como as questões do IVA, do IRC, as questões do IMI, o pagamento das dívidas do Estado às pequenas e médias empresas e também rever a sua política de cortes dos rendimentos das famílias, como está previsto neste Orçamento de Estado. O Partido Socialista vai apresentar essas propostas, mas isso não transforma o Orçamento de Estado num bom orçamento para a solução dos problemas. Vai ter sempre o seu voto contra. O Partido Socialista vai votar naturalmente contra este Orçamento de Estado porque ele não tem solução. Agora, relativamente às propostas concretas que têm a ver com a Madeira, esse trabalho tem sido feito com algum êxito, não numa ou noutra, não em todas, mas em algumas propostas que nós apresentamos. Tenho sensibilizado o meu grupo parlamentar para essas questões da região.
para os problemas da Madeira, da nossa economia, que estamos numa situação muito aflitiva, sujeitos a um plano de resgate e a uma dupla austeridade, como todos nós sentimos, quer a nível económico, quer a nível social na região, e carece de uma sensibilização a nível nacional para compreender a nossa situação e aceitar haverá ou não abertura. E farei isso conjuntamente com os meus colegas do PSD e do CDS. Doutor Serrão, aí comunga também de algum otimismo que existe aqui por parte do CDS e do PSD? Espero que sim. O Centro Internacional de Negócios da Madeira é um instrumento importante e uma grande fonte de receitas. Assim, sempre. Mais vale estar. E uma importante fonte de receita para a região, significativa, principalmente neste tempo de crise em que os outros setores começam a dar menos receitas, mas de facto o Centro Internacional de Negócios precisa ser muito bem trabalhado a nível nacional para não trazer mais prejuízos para a nossa economia, para a nossa região. Estas questões, naturalmente, que passam por também autorizações da União Europeia, estar no Orçamento de Estado, levantam algumas dúvidas de natureza jurídica, a prorrogação por mais 6 meses do terceiro regime, estar no Orçamento de Estado de uma matéria que carece de uma autorização da União Europeia, é uma questão que tem de ser bem dirimida também em sede de discussão, mas vamos lutar para que isto aconteça, para que novas empresas possam, a partir de janeiro, também aderir ao Centro Internacional de Negócios, se assim o entenderem, e beneficiando também já das condições dos novos plafonamentos aprovados no orçamento retificativo. Existe também a questão da sobretaxa, que nós sempre contestamos, são receitas próprias da região, que deveriam ficar cá na região autónoma da Madeira. As questões também das receitas das privatizações, de empresas que têm atividade económica na região autónoma da Madeira e nos Açores. Esta não devem ficar na percentagem do peso económico de cada uma das regiões, também nas regiões, e não é uma interpretação propriamente nova, porque já aconteceu com o pagamento das dívidas às regiões autónomas por António Guterres, o governo do Partido Socialista, e nós nos lembramos bem disso, veio um pouco na base desta interpretação, que de facto o Estado poderia auxiliar e pagar também as dívidas das regiões autónomas, um pedaço desta filosofia, com esta preocupação, de facto as regiões autónomas deveriam beneficiar das receitas das privatizações, e foi essa interpretação que é um bom precedente que pode ser utilizado agora para que também as receitas destas privatizações que estão a acontecer neste momento possam reverter a favor das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Relativamente à questão do plano de ajustamento económico e financeiro, nós entendemos que também, até mesmo para comprometer o Governo da República, que isto devia estar no Orçamento de Estado uma cláusula interpretativa, uma medida interpretativa, abrindo as portas para que a região pudesse rever o seu plano de ajustamento económico e financeiro, nomeadamente nas questões que têm a ver com os prazos. Todos nós sabemos que vamos ter muitas dificuldades a partir de 2016, vamos começar a pagar diretamente todos estes encargos que nós estamos a assumir através do plano de resgate, e atendendo ao nosso crescimento económico, que é muito fraquinho, vamos precisar certamente de rever este plano, as exigências e as metas que estão no plano de ajustamento que foi assinado entre o Governo português da República e o Governo da região autónoma da Madeira, e acho que deveríamos lutar também para colocar uma cláusula interpretativa para que haja essa abertura para a revisão do plano de assistência económica e financeira para a região autónoma da Madeira. Um outro ponto que eu gostaria de deixar aqui, e já levantei esta questão mais do que uma vez, e acho que é uma questão ética e moral que tem de ser levantada, que tem a ver com o Jornal da Madeira. Sei que o deputado Guilherme Silva não me vai acompanhar nisto, mas penso que o deputado Rui Barreto poderá me acompanhar nesta iniciativa. Eu já o ano passado coloquei uma proposta de alteração, ou, portanto, no Orçamento de Estado, para que houvesse, de facto, um esforço para alienar o Jornal da Madeira e tirar, de facto, este encargo do orçamento público, que é um orçamento público da região autónoma da Madeira. Ora, isto foi feito o ano passado, o Partido Socialista votou favoravelmente a essa proposta que fiz no orçamento, a maioria todos os partidos da oposição votaram favoravelmente, exceto o PSD e o CDS. Espero que, desta vez, nós consigamos isto para resolvermos um problema que devia ser resolvido
pela mão do Governo Regional, porque é uma vergonha a Madeira estar nesta situação calamitosa, nesta situação de desgraça em que as empresas estão a falir, as pessoas estão a perder emprego, há cada vez mais pobreza e ainda se deu o luxo de canalizar 4 milhões de euros anuais para um órgão de comunicação social e para fazer uma propaganda política ou partidária que nada tem a ver com os princípios. Mas a vossa preocupação relativamente ao Jornal da Madeira tem a ver com a questão... Não é uma opção, não é uma questão de princípio, é uma questão de dignificação da gestão dos recursos que estão de todos os madeirenses. A questão que eu colocava era se a vossa preocupação é única e exclusivamente com os gastos ou eventualmente com a linha editorial que o jornal tem. Bom, é evidente que a linha editorial está a ser condenada quer pela ERC, pela própria Autoridade da Concorrência, porque está a violar toda a lei da imprensa e a lei da concorrência e tem de ser alterada. Portanto, nem sequer isso tem havido vontade a nível nacional para influenciar. Eu tenho colocado esta questão várias vezes ao ministro responsável, o anterior, que era o Miguel Relvas, e agora o ministro Maduro, e vamos ver se este ministro realmente tem essa vontade determinante em pôr fim a esta situação em que temos um órgão de comunicação social que não é plural, nem é isento na informação que presta e absorve todos estes recursos avultadíssimos de dinheiros públicos. E não pode, mesmo pelas regras que vigoram no país e pela lei, não pode nem deveria estar a receber esta subvenção, ou seja, todo este dinheiro do orçamento da região, como está a receber. A solução do seu ponto de vista para o jornal seria o governo pura e simplesmente deixar de meter dinheiro no jornal? Não, era criar uma solução para o Jornal da Madeira poder seguir o seu caminho sem estar sobre a alçada pública do dinheiro do orçamento do Estado. E isso tinha de criar condições para resolver esse problema. Era alienar, o Governo não tem de ser dono de um órgão de comunicação social. E ainda pior do que isso, dono de um órgão de comunicação social para fazer a propaganda partidária do partido que sustenta o Governo e neste momento nem sequer do partido que sustenta o Governo. É a propaganda do líder do PSD, Alberto João Jardim, porque até já utiliza esse órgão de comunicação social para combater os seus próprios colegas de partido internamente, como todos nós podemos ler. Mas isso é uma questão para o PSD resolver, mas pior do que isso é que tudo isto está a ser feito à custa de milhões de euros. Mas acha que essa é uma matéria que deveria deveria figurar no Orçamento de Estado em que termos? Nós já colocamos uma proposta no último Orçamento de Estado para que, e atendendo a esta questão do plano de resgate a que o Estado está a obrigar a região, e o país também está sujeito a isso, a alienar um conjunto de organismos, de empresas que detêm e que dão prejuízo, e neste caso é uma empresa que dá prejuízo e de que maneira, e para além disso é uma empresa que nem sequer deveria estar, pelo rigor da lei da imprensa, nem sequer deveria estar sobre a tutela do Governo Regional. É evidente que se há uma exigência a nível nacional para que a Madeira reveja todo a sua participação em empresas, e ainda por cima empresas que estão a dar prejuízo, como está a acontecer neste momento, não faz sentido que o Governo não exija isso ao Governo Regional em relação ao Jornal da Madeira. Por isso é uma questão que tem todo o cabimento de se colocar a nível nacional para que o Governo da República se exige uma austeridade através do plano de resgate, a revisão da sua participação da região autónoma nas empresas, como está a acontecer neste momento, e não faz essa exigência em relação ao Jornal da Madeira. Portanto, vamos ouvir também a opinião dos outros dois deputados. Para fechar este assunto, porque o Dr. Guilherme Silva falou as questões de princípio. Eu tenho dito que o Estado, o Governo da República, através do memorando, as questões, veja lá se isto não são questões de princípio. O Governo da República está a obrigar o Governo Regional, através do plano de resgate, a alienar a sua participação em empresas públicas que deem prejuízo. O Jornal da Madeira é uma empresa que dá prejuízo ou não dá? Mas o Jornal da Madeira está também nesse plano. Não vejo nada. Já fizeram tantas coisas, estão a operar. Outras empresas que estão também para ser... Estão a fazer, estão a operacionalizar notas, mas o Jornal da Madeira continua intocável. Por isso é importante que o Governo da República exija também ao Governo Regional que toque nesta empresa. Se toca nas outras, também toca nestas. Então, não é um problema de princípios obrigar as outras empresas. O Jornal da Madeira é uma vaca sagrada, Dr. Guilherme Silva. Não é confundo. O que eu quero
dizer é que o não jornal... é para efeito nacional, há uma tomada de posição na Assembleia Regional. A questão do jornal... É uma coisa parcial. Claro. Bom, eu já estou a ver que o deputado Rui Barreto... Não, o deputado Rui Barreto, eu estou de acordo. Não, estou de acordo. Ainda bem. Mas a favor do estrangeiro, só para concluir, em relação à sua acusação de dizer que o Partido Socialista sempre foi contra a privatização... Deve acabar para todos. Bom, eu não sei as posições do Partido Socialista há 10, 20 anos. Pois, claro, eu sei. Em relação a esta matéria concreta. O que eu sei é a posição do PS neste momento. Eu sei que e nós apresentamos apresentamos, isso numa e o Sr. deputado Rui Barreto agora falou disso e está distraído, já apresentamos, e o senhor sabe também que já apresentamos e está na Assembleia, está para ser agendado na Assembleia da República um projeto de resolução que obriga, de facto, aliás, que proíbe, melhor dizer, que proíbe liminarmente os organismos públicos, quer autarquias, quer governos regionais, quer o Governo Central, de terem participações em órgãos de comunicação social à exceção daqueles que têm a obrigação de serviço público, no caso da RDP e da RTP. Portanto, à exceção destes organismos. Portanto, isto está o projeto está lá. Mas isso é inconstitucional. Assim seja agendado rapidamente e o senhor faz parte da mesa da Assembleia da República, agende esse projeto de resolução, que é para a gente poder estudá-lo e ver se é ou não é. Vamos concluir este guião da reforma do Estado. Bom, eu acho que aquilo que foi dito pelos meus antecessores aqui sobre este guião revela, de facto, a sua descrença em relação à execuibilidade de algumas ideias que estão aqui neste guião. O mais grave é a ausência do PS. Revela claramente que eles nem sequer, e fazem parte do partido que sustenta o governo, ou dos partidos que sustentam o governo, nem sequer acreditam nisto. Temos uma diferença. Foram claros, basta estar atento ao que os senhores deputados, nomeadamente o Sr. Deputado Guilherme Silva, disse, para perceber que ele nem sequer acredita nisto. Bom, e de facto ninguém acredita nisto, porque o Governo já está há muito tempo a tentar estudar o guião da reforma do Estado, e apresenta-nos agora um conjunto de ideias avulsas, ideias que toda a gente fala, onde realmente é preciso reformar, olhar para as estruturas pesadas do Estado, para as ineficiências do Estado. Portanto, tudo isto é dito pelo cidadão vulgar. E não era isso que estávamos à espera de um estudo ou de um trabalho feito pelo Governo da República, em que tem uma panóplia de assessores a trabalharem para o Sr. Ministro. Mas acha que isto da forma que está feito nem serve, nem havia aqui uma base de trabalho para isso trabalho? Não, isto é inevitável. Ia ser um trabalho acessível, não podia ser uma tese académica. O grande problema é este. É que o que está a acontecer neste momento é o desmantelamento do Estado, com os cortes e a visão do Governo não é reformar o Estado para que o Estado seja mais eficiente. O conservadorismo a linha não é para que o Estado seja... Bom, os senhores não querem que eu fale, não é para que o Estado seja mais eficiente, para que acabe com as suas gorduras que existem, com um conjunto de ineficiências na máquina administrativa do Estado, com duplicações de serviços de instituições e organismos. Portanto, esse trabalho é preciso fazer. A preocupação do Governo da República vai ser discutido, está a ser discutido, e nós temos dito aquilo que nós pensamos para a reforma do Estado. É preciso... Espera, os senhores... Eu sei que os senhores estão incomodados, estão envergonhados com isto. Não estamos, não querem que eu fale. Os senhores não querem expor-se à vossa vergonha. Isto realmente é um escândalo. Para quem anda há 2 anos a preparar um guião para a reforma do Estado e apresenta isto, que qualquer aluno do secundário talvez apresentaria, ou um aluno que estivesse no início do curso superior, portanto, não é difícil, realmente é uma vergonha. Os problemas são do país. A linha de ordem, a palavra de ordem deste governo é cortar na despesa. Porque, inicialmente, tal como dito, e foi dito aqui muito bem, talvez de uma forma irrefletida, que isto são orientações ditadas do exterior para dentro. Então, o que o Governo andou a fazer? O Governo andou a refletir ou andou a escrever um ditado? Acho que a fazer um ditado como os meninos da 4ª classe, um bom aluno, que a Troika ditou, e o Paulo Portas e o Governo da República andou a escrever o ditado que foi ditado de fora para dentro. Ora, o Sr. Deputado disse muito bem, disse tudo. Ora, e o que é que eles ditaram? Cortem 4 mil milhões na despesa do Estado. E os senhores estão a fazer. Como é que estão a fazer? Estão a desmantelar um conjunto de serviços essenciais quem assinou na isso área social, de funções essenciais quem do Estado, assinou devia ajudar de funções essenciais na área social
todos nós sabemos, na área da educação, da saúde, que são funções a que o Estado deve de intervir para promover a igualdade de oportunidades. Há aqui princípios fundamentais e constitucionais e que estão nos tratados até internacionais, em que os Estados devem de intervir num conjunto de funções para garantir a igualdade de oportunidades. E o que? A visão. O que é que o Estado garante se não tiver dinheiro, Sr. Deputado? Pois, senhores, mas há dinheiro para tanta coisa e não há dinheiro para a educação e não há dinheiro para a saúde. Equivalência do eficiência do Estado Social na mais não nos puxem para a língua que a gente sabe onde é que o Estado vai buscar dinheiro. Há dinheiro para outras coisas. Não faça equivaler eficiência do Estado Social na mais gasto. Não é necessário. Mas é essa a visão. Vamos permitir que o deputado Jacinto Serrão conclua. Mas é essa, eu sei que eles estão envergonhados com isto, eles têm vergonha do guião de Estado. Não, um escândalo. Vergonha tenha das PPPs rodoviárias que destruíram este país. O que é preciso é compreender que o Governo da República está nesta linha de cortes para desmantelar as funções essenciais do Estado. O Estado Social quer um Estado minimalista. Isto é assumido por grandes pensadores da direita dos vossos partidos. Muitos. Estado mínimo. Olha, está aqui bem claro, também no guião, há aqui algumas pistas que apontam qual é a ideia central do Governo. É uma ideia ideológica. Estado mínimo e fim do Estado Social. Estado mínimo em que o Estado só deve ter aqui uma intervenção na área diplomática, na área da defesa, da justiça e da segurança. Está aqui um conjunto de ideias. As outras, de facto, o Estado pode delegar. O Estado pode delegar e não, desta forma, desobrigar-se de um conjunto de funções sociais para garantir a igualdade de oportunidades. Eu sei que a direita, os senhores estão mais preocupados num ambiente competitivo em que, de facto, haja aqui o salve-se quem puder e depois de facto, haja aqui o Estado deve ser regulador e fiscalizador. A ficarem jovens e crianças a ficarem para trás na sua formação, na sua escolaridade. Isso para os senhores não tem uma prioridade. Para nós é prioritário garantir igualdade de acesso a todos os cidadãos, igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, ricos ou pobres, à educação, à saúde e a condições mínimas para viverem com dignidade no Estado. Isso para nós é essencial. E este guião do Estado o que aponta exatamente Estado minimalista e as funções de Estado social. Portanto, todas essas podem ser delegadas por outros organismos. Precisamente se há mais despedimentos, as pessoas estão despedidas, não trabalham, não contribuem para a segurança social. É evidente. Eu também quero que a minha geração tenha direito a uma pensão. A vossa política é despedir. Desculpe, eu também quero que a minha geração tenha direito a uma... A vossa política é preparar o Estado. As pessoas no desemprego não produzem. Não é primário. Esse discurso é muito primário. Primário é o seu discurso. O seu discurso é desumano e primário. O seu discurso não é cristão. O seu discurso é desumano. O que é um Estado existencialista é que as pessoas ficam à mercê e à miséria na porta da cantina. Classe média, professores que já estão à mercê da cantina. Isso é o vosso discurso ideológico. A vossa ideologia é essa. Não vai dizer que isto é primário. Primário é o seu discurso. Jacinto Serrão, vamos ter que ouvir o sectário. Jacinto Serrão, vamos ter que ouvir agora o deputado Rui Barreto. Este discurso quer dizer consecutivamente não. Eu não quero discutir isto. Os senhores põem o país a crescer. Os senhores põem o país a crescer. Não é possível. Estão a gerar desemprego, falências e querem que o país enriqueça e tenha dinheiro. Não pode ter dinheiro. Que é um partido estrutural. Estão a empobrecer o país. Quando em vez governa o país, vai ser confrontado. É falências, desemprego. Como é que há dinheiro? Não pode haver dinheiro.